Iá, de Isaac e Jacob e Abraão. Apareci para Moshe, no Monte Sinais. Estou voltando para encontrar com os meus filhos. Eu sou Yahushua, o Mashiach, o Salvador. Como foi anunciado de antemão, vamos ler o texto de Mateus 24, a partir do 9, que diz: Então vos odiarão, vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, se odiarão. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por multiplicar a iniquidade, o temor de muito diminuirá. Bom, quem disse isso há praticamente 1985 anos atrás foi o próprio Mashiach. Estava aproximando de ser executado e ele, numa fala, mencionou esta fala repetida por tantos outros, como o próprio Lucas descrevendo, num texto muito interessante, quase repetindo a mesma coisa. Lucas escreve uma frase no seu livro pequeno, no capítulo de número 6 de Lucas, ele descreve a seguinte frase, 6:26, que diz: Ai de vós, quando todos os homens vos disserem bem, porque assim faziam os seus pais aos falsos profetas. Então hoje nós temos essas profecias cumprindo-se em nossos dias. Surgirão falsos profetas. Mas por que eles mentem e querem denegrir a palavra de uma tal maneira para que prevaleça aquilo que eles oferecem às almas sedentas de salvação das suas almas? Porque hoje, na verdade, a sede não é de salvação de alma, é de cura e prosperidade. Mas como nós temos o dever de anunciar a palavra de maneira com que ela possa calar nas necessidades das pessoas, nós tomamos sempre o exemplo de mencionar aquilo que o próprio Mashiach disse, de maneira a atingir o âmago da pessoa, para que ela desperte e possa acordar do sono que está envolvido antes de chegar o grande dia. No capítulo 17 do próprio livro de Lucas, a partir do versículo 21, o próprio Yahushua disse uma frase interessante, 17:21 de Lucas, ele diz desta maneira: vós sereis odiados, diz ele, por causa do meu nome. 21:17. Vós sereis odiados por causa do meu nome. Quando ele diz essa frase, em 21:17, ele está se referindo aos seus, aqueles que professam o nome verdadeiro. E não obstante, não é só praticar o nome verdadeiro que causa este mal-estar nas pessoas. Porque esse nome incomoda de uma tal maneira que desde o passado isto foi comum no meio dos nossos ancestrais. Perseguiram os nossos ancestrais de uma tal maneira que muitos dos nossos foram açoitados. Se você abrir o capítulo 4, a partir do versículo 17 do livro de Atos, você vai encontrar uma frase assim. Vou começar do 16, dizendo que havemos de fazer esses homens que foram presos, no caso, Kefas e o seu companheiro. Porque todos que habitam em Jerusalém é manifesto que eles foi feito um sinal notório e não podemos negar. No caso, Kefas orou por um cidadão que estava ali pedindo esmola e ele levantou e andou, aquilo foi notório. E acabou sendo preso por causa daquilo e não podiam negar. Mas agora, o que não podia era continuar notificando o nome daquele que curou aquele homem. Porque disse Kefas para aquele cidadão que estava na porta do Mikdash: olha, eu não tenho prata e nem ouro. Não é isso que falta nas denominações hoje. Tem muito ouro e muita prata.
Mas naqueles dias faltava prata, faltava dinheiro, vamos ser muito claros. Faltava dinheiro, eles não tinham dinheiro para dar esmola, aquele que estava com a mão estendida, esperando receber uma moeda, um denário. Mas Kefa tinha algo muito melhor para aquele homem. Disse ele: eu não tenho prata nem ouro, mas no nome de Yahushua, não no nome dado para Oshea, que foi Yeshua, mas no nome de Yahushua Mashiach, eu te digo, levanta e anda. E aquele homem levantou e andou, porque era um paralítico, mendigo na porta do Mikdash, e todo mundo conheceu, mas naquele dia ele foi liberto em nome de Yahushua HaMashiach. Mas o que queriam fazer? Queriam tolir. E disseram eles, depois que espancaram Kefas, depois que repreenderam Kefas, disseram eles: mas para que não divulgais mais entre o povo, ameaçando-os, para que não falem mais neste nome, Yahushua, a homem algum. Bom, isto ainda está acontecendo no dia de hoje. Não querem que nós falamos do nome de Yahushua Mashiach. A pergunta que temos feito sempre é: por que esse nome Yahushua incomoda as pessoas? Esse nome Yahushua é um nome que já de antemão foi profetizado por um profeta chamado Jeremias. Se você abrir o capítulo 11, 19 do livro de Jeremias, 11, 19 de Jeremias, nós vamos encontrar uma fala, e você já leu isso, eu já li isso, e temos pregado isso, mas poucos estão dando crédito. Mas nesses dias o Eterno está abrindo a mente daqueles que querem salvar a sua alma. É por isso que em uma live ou outra nós estamos mencionando sempre quase o mesmo texto para lembrar as pessoas. Disseram, ou disse, por através do ministério de Jeremias, o Criador falando na boca de Jeremias, disse essa palavra, 11, versículo 19 de Jeremias, que diz: disse o Nevim, o profeta: eu era como um cordeiro, como um boi que leva a uma matança, porque não sabia o que maquinava o propósito contra mim, dizendo: destruamos a árvore e o seu fruto, e cortamos da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Isto é uma profecia. Alguém chegou sem noção do Espírito dizer que isso foi falado para o profeta Jeremias. Não é verdade. Não é verdade, porque o próprio Criador repete isso usando Jeremias numa profecia, no capítulo 23, vamos ler a partir do 24 em diante. O próprio Jeremias dizendo, não falando dele, mas falando desse que querem esconder o nome. Capítulo 23 do livro de Jeremias, que diz: porventura sou eu Yah de perto, diz o Eterno, não também Yah de longe, não é o mesmo Yah daqueles dias, não é o mesmo Yah de hoje, referindo também a Ivrim, capítulo 13:8. Yahushua Mashiach é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, eternamente. Foi Yahushua Mashiach no dia dos Neviim, dos Shelihins, é o mesmo hoje. Versículo 24. Esconder-se alguém em esconderijo, de modo que não o veja, diz o Eterno, porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Eterno. Ele está em todos lugares, igual está no Terim 139, para onde mirei no teu espírito? Bom, versículo 25. Tenho ouvido, diz o Nevim, cheio do espírito, que diz aqueles profetas profetizando mentira em meu nome, dizendo: sonhei, eu sonhei. Porque hoje alguém tem um sonho, disse: eu recebi o nome pela revelação. Outro chegou até dizer que recebeu o nome por através do richo de um cavalo. Isso tudo é estupidez. Diz o versículo 26. Até quando sucederá isto no coração dos Neviim, que profetizam mentira, que só profetiza de engano no seu coração, os quais cuidam de fazer com que o meu povo esqueça do meu sagrado nome, pelos seus sonhos de cada um contra o seu próximo, e assim como seus pais se esqueceram do meu sagrado nome e abdicaram em favor de uma idolatria. Vós sereis odiados e perseguidos por todas as nações, mas lemos que seremos individualmente perseguidos e odiados, e não querem que nós falamos desse nome. Como dissemos, esse nome tem incomodado o pecador e o diabo. Satã não quer que professamos esse nome, porque esse nome, cada vez que falamos ele, o inferno o abala.
cria um outro pseudo, ou cria uma outra anomalia, mas o nome contém o tetragrama. Incrédulo, o nome verdadeiro contém o tetragrama. Porque o verbo, Iodie, Vavie, o verbo, se fez carne e habitou entre nós. Ainda está escrito em Arona capítulo 1, versículo 1, versículo 3, ele, o verbo, esteve no mundo e o mundo foi feito por ele. Ele, o verbo que se fez carne, ele criou o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Versículo 11, mas todos que o conheceram, ou seja, obedeceram, lhes foram feitos filhos, os que creram no seu nome. Este nome, como nós já dissemos nessa noite, tem incomodado os incrédulos, porque esse nome contém o tetragrama, isto é uma realidade, porque é profecia já antiga, como disse o Neviim Shaiá, dizendo ele, uma virgem, ela vai ter um filho, e o nome desse filho será maravilhoso. O nome desse filho será Iá, vulgarmente chamado de Deus. Iá, eu sou. Iá forte, o Pai da eternidade, aquele que criou no mundo e o mundo não conheceu, o Pai da eternidade, e ele é o príncipe da paz. Mas quem profetizou foi Ishaiá. O mesmo Ishaiá, no capítulo 52 do seu livro, Ishaiá 52:6, ele criou uma frase pragmática para despertar o sincero para obedecer a palavra. 52:5 diz assim, agora que tenho eu que fazer aqui, diz o Eterno, pois o meu povo foi tomado sem nenhuma razão, e os que dominam sobre eles dão uivo, diz o Eterno, o meu nome é blasfemado incessantemente e todo dia. Mas virá o dia, versículo 6, em que o meu povo conhecerá o meu nome, por isso mesmo ele dirá, eis-me aqui. E ele fez isso. Certa feita ele estava no Mikdash, e disse ele, quem tem sede, vinde a mim. Quem tem sede, vinde a mim. Eis-me aqui. Quem tem sede, vinde a mim. É o mesmo menino que nasceu de Míria. É o mesmo menino que nasceu em Betlehem de Arruda, que não tem um nome português, que tem um nome original hebraico, não aramaico, nem Yahshua. Ele tem um nome hebreu. E o nome dele é o nome vinculado, como disse ele próprio em Arona, capítulo 5, 43. Eu venho com o nome do meu Pai. Então o mesmo nome do Pai foi dado ao Filho. Por isso Yah, ou Shua. Porque este nome salvará, perdoará os seus pecados. Mas as pessoas não querem acreditar nisso, porque, como disse o próprio Shaul, isso é um mistério. Gostaria de ler com vocês Colossim 1, 26 e 27. Olha que coisa extraordinária. Colossim 1, 26 e 27 para a nossa meditação nessa noite. É um livro pequeno, uma carta pequena de Shaul aos Colossim 1, 26 e 27. A frase é o seguinte: o mistério que estava oculto, olha só, o nome é um mistério, não estava escrito em livro algum. O mistério que estava oculto desde todos os séculos e de todas as gerações, em que agora foi manifesto só para quem? Só para os eleitos. Tem razão de você não conhecer que o nome Yahshua é o verdadeiro. Não é eleito, não conhece. Não é filho, não conhece o nome do Pai. Isto é um mistério revelado só mesmo para os eleitos. Mas vamos tomar aí uma fala de Shaul aos Efésios, capítulo 3, versículo de número 15, que diz: o qual o nome de Yahshua Mashiach, toda a família no céu e na terra toma este verdadeiro nome. Não é um nome mentiroso, é o verdadeiro nome, o mesmo nome que está no Pai. Ele disse isso em palavras diretas, quando Filipe, no capítulo 14, a partir do versículo 6, que assim, disse ele: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem, não é vai, ninguém vem ao Pai senão por mim, porque vós sabeis o caminho. E o Felipe, numa simplicidade, perguntou: olha,
nos mostra o caminho. E disse o próprio Mashiach: estou há tanto tempo com você e você me pede para mostrar o Pai. Quem está olhando para mim está vendo o Pai. Porque como escreveu Yahona capítulo 10, 30, eu, o Pai, sou um apenas. É uma pena que as pessoas criam um problema para barrar a fé de alguns que estão vindo para a palavra. Foi o que disse o próprio Yahushua Mashiach no capítulo 23, a partir do versículo 15 do livro de Matitiá. Ai de vós, fariseus hipócritas, que sai de um mar a outro mar, que pula de uma denominação para outra denominação, até fazer um prosélito. E quando você tira alguém dali, faz filho do inferno, pior do que você. Se você não acredita que o nome Yahushua é o verdadeiro, continue crendo naquilo que você crê. Mas não tire da cabeça dos sinceros essa verdade. Eu vou ser sincero, você que é ovelha, chamado pela voz do Supremo Roé, guarda esta palavra, porque ninguém te tome a tua coroa. E aquele que já está na palavra, cuidado para que ele não tome aquilo que você já ganhou. Porque este nome é um mistério revelado só para os eleitos. Porque os ímpios e incrédulos, os que querem ser filho, faz parte ainda do capítulo 25 de Matitiá. Inclusive, escrevi um louvor. A sexta edição do Inário Nosso vai sair agora com 303 louvores. E eu escrevo um louvor sobre as 10 virgens. Bom, aquelas 10 virgens, todas elas pelo menos diziam que conheciam o nome e conheciam o noivo. E todas elas estavam atentas para o dia da vinda do noivo. É o que estamos esperando agora, muito parecido com agora. Todas 10. Mas de repente, eis o noivo. Eis o noivo. O noivo chega e 5 estavam preparadas. Tinha azeite na vasilha, tinha azeite no conteúdo, e a noiva abriu a porta, mas as 5 loucas, as 5 que estavam pulando de galho em galho, disse: me empresta um pouco do teu azeite. Ela disse: não posso. O que tem é suficiente para nós. Então as 5 prudentes, sai por aí e compra. Enquanto as 5 saíram procurando nas denominações, procurando onde tinha, o noivo entrou, fechou a porta com as prudentes. O que é isso? Muita gente fala hoje do nome de Yahushua e Yeveshua e assim por diante, não temos nada a ver com isso. Mas o que faz diferença entre eles e vocês? Se você abrir o capítulo 3, versículo 18 do livro de Malaquias, lá está escrito: então vereis outra vez, coisa que você não estava vendo, coisa que já tinha acabado. Então vocês vão ver outra vez a diferença do justo e do injusto, de quem faz a vontade de Yah e quem não faz a vontade dele. Mas como é isso? Você vai ver a diferença deste povo quando você vem para a comunidade, abraça o nome verdadeiro, vai até uma água corrente, invoca o nome de Yahushua Mashiach, as varoas dali para frente começam a usar tafli, não véu de filó, tafli, cambraia de linho para cobrir a cabeça, porque isso é um sinal de poderio por causa do mensageiro, está sempre ouvindo a oração da varoa também, e esse tafli é um sinal de poderio. Como nós usamos o que? Paiote? Está dizendo que daqui para cima tem quem manda em nós. Mas hoje os pastores, os que se dizem profeta, os que se dizem apóstolo, são o dono da verdade do rebanho. Mas o rebanho na comunidade de Yahushua, que chamamos filhos do novo concerto, porque fizemos um novo concerto com o Criador e não com denominação. Esses filhos do novo concerto, as mulheres usam taflis. Os homens estão sempre ataviados decentemente. Não bermuda, não camiseta de mangas cavadas. As varoas usam suas vestes, de preferência da metade da perna para baixo, não tem nenhum problema. Descansamos no Shabbat, fazemos ceia de uma vez por ano, com pão asmo, com vinho puro, com lava-pés. Devolvemos o que não é nosso. A diferença está aí, na prática de mandamentos e doutrina. Praticamos todos os mandamentos, desde honrar o Criador até não cobiçar nada de ninguém. Isso é a diferença. E praticamos e invocamos o nome verdadeiro que Shaul escutou na estrada de Damasco. Quem és tu? Eu sou Yahushua, que você anda perseguindo, que você ainda hoje persegue esse nome. Ele é o Yahushua que você persegue. Ele não é o Yeveshua, está com você. Não é Yehoshua.
Ele é Yahushua que você persegue ainda hoje. É o único nome que contém um tetagrama do eu sou, Yah, de Abraão, de Isaac e de Jacob. Nesta noite, desperta tu que dorme, levanta de entre os mortos, porque onde você está, do jeito que vai, isso que eu estou falando para você, e você está me ouvindo, ou depois vai ouvir essa live, se você não põe em prática, eu estou dando um antídoto para um defunto, e qualquer remédio que você dá para um defunto, ele não vive. Mas se você for realmente uma ovelha, vai ouvir a voz do Harué, do Supremo Roé, e vai ressuscitar, levantar de entre os mortos, de onde você está, e vir para a palavra. Porque se você conhecer a verdade e a palavra vai libertar você. Vamos encerrar.